Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Mariana Cunha, estou aqui com a doutora Graziela Piló. Nós somos oncologistas clínicas e resolvemos criar esse espaço para trazer tudo que há de mais interessante para a gente poder tentar descomplicar a jornada dos pacientes que estão no universo, navegando aí na oncologia, que estão com câncer, ou aquele paciente aquela pessoa que quer evitar ter um câncer, também é muito bem-vinda nesse espaço aqui. Hoje com a gente, sabe aquela dúvida que todo mundo traz para o consultório, da onde existe a relação do álcool com o câncer? O que está por trás dessa relação? Será que existe um consumo que é ideal ou que seja próximo do não prejudicial? Será que a gente pode indicar o álcool em alguma circunstância e em outras não indicar? Esse episódio foi feito com muito carinho, vocês vão acompanhar aqui até o final com a doutora Raíssa Said, vocês vão entender tudo que existe sobre essa relação álcool e câncer. Doutora Raíssa, muitíssimo obrigada, gastroenterologista, hepatologista, especialista em doenças do fígado, que vamos lá, carnaval chegando, tá todo mundo preocupado com a fantasia, com a cerveja e com o churrasco. Então, vamos tentar colocar o pessoal em clima de festa, mas trazendo as informações para a saúde deles também, pro antes, durante e depois, né, Raíssa? Que tema difícil. No Brasil, véspera de carnaval, falar de álcool e câncer. A gente quer falar de forma que a gente não seja linchada também, né? É para trazer leveza e alegria para quem está escutando. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo mais uma vez, né, Raíssa? Raíssa já veio outras vezes para falar sobre fígado, chá, suplementos, né? E foi ótimo episódio. Não pode perder, gente. Se não assistiu, volta lá. Nós vamos botar o link aqui embaixo do chá de suplemento, que ficou um episódio muito legal também, tá? Vamos lá. É isso aí. Vamos lá, Raíssa. Pergunta que todo mundo quer saber. Existe mesmo essa relação da bebida alcoólica com o câncer? Infelizmente, sim, gente. Tem vários mecanismos para a gente explicar por que o álcool pode aumentar o risco de causar câncer. Mas esse risco, ele vai aumentando de acordo com a dose de álcool que a gente bebe, né? Então, quanto maior essa dose, maior o risco. E quais são esses mecanismos que acontecem? Pode ter alteração genética, pode ter alteração lá no metabolismo, lá na célula, que o álcool pode induzir. Ele pode ativar algum hormônio que está relacionado com o câncer. Então, sim, a gente sabe que álcool, e alguns tipos de câncer, ele é fator de risco. Quais cânceres são esses que a gente mais ouve falar? Câncer de fígado, né? Uhum. Não dá para não pensar. Câncer de pâncreas também. Os cânceres de cavidade oral, laringe, né? Câncer de esôfago, tem muita associação com álcool e também cigarro, esses cânceres. Câncer de intestino, câncer de mama. Esses principais aí já tem uma relação muito bem estabelecida entre consumo de álcool e aumento do risco de câncer. Perfeito. E se existe, então, essa correlação bem estabelecida, vamos perguntar aqui, existe uma população que é mais susceptível? Homem, mulher, velho, mais idoso, jovem? Quem é mais susceptível a esses danos do álcool? Excelente questão. Então, assim, o que eu vou pensar? Mulher é mais suscetível, por quê? Tem uma menor massa magra. Então, quando ela bebe... Tem menos proteína. Menos proteína. E ela tem algumas enzimas também na sua genética que favorece um metabolismo mais inadequado desse álcool. Então, geralmente, a gente calcula assim que mulher tem que beber uma dose segura metade da do homem. É daí que vem, então, essas recomendações, porque a gente sempre vê, né? O tanto que mulher pode ingerir com mais segurança, entre aspas, é sempre menor do que o homem, né? Isso. Então, vem daí. É por causa do peso corporal, do metabolismo e das enzimas que a gente tem em menor quantidade. Principalmente uma que chama desidrogenase gástrica, que é um dos primeiros metabolismos do álcool. Então, mulher tem que beber sempre menos que homem. Idoso também. Aí, acima de 65 anos, o homem começa a equivaler à mulher. Então, acima dos 65, ele tem que beber metade da dose que a gente considera. Ele diminui, né? Não, a mulher aumenta, né? É isso aí, não. E tem uma faixa etária que a gente preocupa muito, que são jovens, né? Que tendem a beber em maior quantidade, que tendem uma associação maior com transtorno de álcool, se tiver alguma coisa psicológica, algum fator, vai beber por mais tempo. Então, essa faixa etária a gente preocupa mais também. Ô, Raíssa,
Especialista, então, álcool tem essa relação, mas existe uma quantidade que a gente possa pensar, assim, uma quantidade mínima que seja considerada segura, ou não existe? Assim, álcool é ruim, ponto, vamos desistir da bebida no carnaval e nas comemorações festivas, né? Não, gente, o álcool é importante, né? Na nossa cultura brasileira, a gente gosta de um pouco de álcool. Assim, ultimamente, tem alguns consensos, principalmente o canadense, o americano, que começaram a falar, não tem dose segura de álcool. Apesar de algumas sociedades não concordarem. Por exemplo, na França, eles falam, tem dose segura sim, a gente pode beber. Na Austrália, na Holanda. França, eles vão querendo perder o vinho, né, gente? A fama do vinho, socorro. Falando da França, inclusive, tem a questão do paradoxo francês, né? Porque os franceses, eles fumam mais, comem mais gordura saturada, manteiga, carne e tem menos doença cardiovascular. Então, eles falam que era o vinho que protege, que tem o álcool, tem esse fator protetor. Tem uma divergência aí, tem mas uma polêmica, tem uma polêmica, mas tem esse paradoxo francês. Então, assim, pensando em dose, mesmo esses guidelines mais rigorosos em relação ao álcool, eles falam, não tem nenhuma dose segura que eu vou te falar, você vai beber e não vai ter nada. Mas, quem bebe aí 1 a 2 doses de álcool por semana, 2 taças de vinho, 2 latinhas de cerveja, 2 doses de destilado, durante uma semana, a chance de ter algum problema é muito pequena. Então, esses pacientes que bebem, é a pessoa que bebe pouco, né? A pessoa que sai para jantar, bebe 1 ou 2 taças de vinho, ou tem algum evento, bebe 1 dose, ou ali 2. Esse aí, a chance de ter algum problema é realmente muito pequena. Esse aí é o que a gente libera tranquilamente no consultório, principalmente se o paciente não tiver nenhuma doença grave, nada relacionado ao fígado. E se existe uma correlação, inclusive, da tentativa de correlacionar com dose segura, a gente também pode inferir que existe bebida pior ou melhor, assim, tem aquilo que é pior para o organismo, especialmente com a chance de desenvolver câncer? Essa é uma boa pergunta, todo mundo fala, o que eu devo beber? O mais importante que eu devo focar é na quantidade de álcool. Então, o que eu faço para beber menos? A gente estava até conversando ali fora, por exemplo, quem bebe cerveja, às vezes o paciente é bebedor de cerveja. Aí chega e fala assim, será que eu mudo pro vinho quando eu recomendo que tem que beber menos? Eu falo, não. Porque quem bebe cerveja bebe rápido. Tá acostumado com uma velocidade de beber ali muito rápido. Então, geralmente, quando ele troca para outra bebida, um vinho destilado, ele aumenta a quantidade. Porque ele continua bebendo rápido e o vinho tem mais né? O percentual é mais alto, né? Exatamente, muito mais. Enquanto a cerveja tem 5%, o vinho tem 12%, 14%. Entendi. Então, teoricamente, tinha que ser mais ou menos a metade? Assim, quem bebe vinho tinha que beber a metade da quantidade de quem toma uma cerveja. Uma dose que eu falei aqui, a gente calcula essa dose pela quantidade de etanol. A dose padrão varia entre 12 a 14 gramas. Então, seria 13 gramas, em média, de etanol. O que é isso? São 350, 330... Cada dose são 13 gramas? 13 gramas de etanol, de álcool puro. Então, 13 gramas é uma latinha de cerveja, 150 ml de vinho. Então, a latinha tem 330 ali, é metade, 150 de vinho. Entendi. Bebida destilada tem 40% de álcool, muito, geralmente. Né, gente? Não, atenção para os destilados, né? Um dedo, então. Então, a dose padrão tem 30 ml, né? Pode variar ali, 40 ml. Então, assim, essa dose que eu falei, 1 a 2 tá tranquilo por semana, 2 latinhas, 2 taças de vinho, não é aquele tação, né? O bolho inteiro. Não Isso. 2 taças dão uma garrafa, né? Tem paciente que... Exatamente. Então, essa dose a gente fica tranquilo. Perfeito. E assim, aquele paciente que tá lá, bom, aqui a gente tá falando de muita coisa para tentar, de associações para evitar ter o câncer, que eu acho super importante de estratégia de prevenção. Mas existe aquele paciente, aquela família que tá ali, às vezes é um evento familiar, é um evento esperado, é uma comemoração e ele tá tratando um câncer. E aí é uma pergunta também super frequente, eu posso ou não posso beber durante o tratamento oncológico? Que eu, como hepatologista, qual é a sua recomendação sobre isso? A recomendação, eu converso com o paciente claramente ali no consultório, porque me faz essa pergunta também, e é bom senso, sabe? Quando o paciente não tem nenhum problema de dependência, você sabe que ele não vai abusar, ele tá bem compensado da doença dele, oncológica, uma comemoração, os exames estão bons, os exames né? estão bons, gente, 1 ou 2 doses não vai trazer consequência grande, né? Então, assim, você sabe, agora, por exemplo, eu tenho paciente que tem transtorno com álcool, né? Que tem a doença de
diagnosticada, tá em abstinência. Esse aí, 1, 2 doses não pode. Ele tá em tratamento, tá tratando um câncer de fígado. Esse aí eu não libero. Mas aquele paciente que não tem esse histórico, é uma comemoração, é uma coisa, mesmo em tratamento oncológico. Acho que faz parte, assim, né? Pra grande maioria, não são todos, né? O álcool tá inserido nesse contexto social, então, da gente socializar um pouquinho, né? Então, tudo com moderação e segurança vale, né, Raíssa? Quando a gente fala do álcool, você já falou que tem as alterações no DNA, que podem gerar o câncer e outras doenças. Quais são os órgãos que são mais afetados normalmente pela bebida alcoólica? Então, eu trouxe até uma tabelinha aqui, depois na edição a gente vai colocar para vocês, gente. Acho que aqui não dá para ver direitinho. Foi muito bacana essa tabelinha. O que eles fizeram? Eles pegaram vários estudos e foram ver na incidência de doenças que o álcool pode causar de acordo com a dose. Então, olha que interessante, eles colocaram tanto em homem quanto mulher. Então, quando a gente já tem, assim, 3 a 4 doses por semana, aumenta a chance já de tuberculose, câncer de cavidade oral, câncer coloretal. E à medida que a gente vai aumentando essa dose, aqui chegou 14 doses por semana, esse vermelhinho aqui quer dizer que aumenta em 50% a chance de ter. Então, tem problemas do coração também, arritmia. Porque a gente lembra só do fígado, né? Falou em bebida, é o fígado. Se você não tem problema do fígado, tá liberado. Bebida, né? Então, aumenta risco de problemas de coração, problemas do pâncreas, pancreatite. Né? E na mulher, aqui, essa tabelinha é injusta com as mulheres aqui. Gente, mulher é difícil. Já aumenta muito a chance de cirrose, né? Mulher. E também câncer de mama, que a gente tem que lembrar que tem uma associação muito hormonal. Quem tem aqueles receptores hormonais do câncer de mama, com uma quantidade exagerada de álcool, também pode aumentar o risco. Então, tem história na família, passado, né? A gente costuma recomendar um consumo aí bem controlado. Nossa, é muita coisa, né? E aquele paciente, Raíssa, que, né, nesse momento aqui acho que é importante. Ele tá vinha bebendo, e agora ouvindo o podcast, ele falou, repensou a vida lá e falou, poxa, agora eu vou diminuir o consumo aqui, eu vou parar de beber. E aquele organismo que já foi danificado, que eventualmente já foi lesado pelo álcool, por determinado tempo. Existe uma conta de tempo de desintoxicação, porque isso é vendido até às vezes. Eu acho que um propósito aqui também é tentar tirar um pouco dessa conversa que tá ali, né, de bastidor, de tempo sem o álcool ou de outras medidas, até de remédios que podem desintoxicar um fígado ou um organismo que já foi exposto ao álcool. Isso não existe, né? Qual que é o tempo? Isso depende, assim, por exemplo, se eu um paciente que já tem cirrose, às vezes eu não vou conseguir melhorar, mesmo parando de beber, reverter completamente essa situação dele. Agora, tem paciente que tá bebendo ali, tem só uma gordura no fígado, né? Parando de beber, agora, às vezes, 3 a 6 meses, ele consegue diminuir essa gordura melhorar no fígado. Os exames. Isso, Mas isso é bem interessante, Mari, que às vezes alguém ouvindo, falando assim, será que eu bebo muito? Essa médica tá falando aí que beber muito, beber abusivo. Teve um estudo que saiu ano passado do Brasil, de quanto que os brasileiros estão consumindo de álcool. Vixe. E desse estudo foi muito legal, que mostrou, assim, que 25%, 1/4 dos brasileiros tem esse consumo moderado, que é aí de 7 doses, né? De 7 a 10 doses para mulher por semana e de 10 a 14 por semana por homem. E que quase 20%, que é 1/5 dos brasileiros, tem consumo abusivo, que é acima disso. É muita coisa, né? 14 doses por semana para homem, 7 doses por semana para mulher, a gente considera que é 7 a 10, que é um consumo abusivo de álcool. E aí, quando eles foram investigar esses pacientes, perguntar para eles, 75% deles não achavam que eles tinham consumo abusivo. Não sabiam que beber 14 doses e 7 a 10 para mulher, isso é consumo abusivo. Isso aumenta. Porque isso, às vezes, a pessoa toma no final de semana. Porque, às vezes, fala assim, eu não bebo todo dia. Só final de semana. Mas são todos, né? Então, todos os finais de semana. Final de semana começa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou que comece na sexta, mas vai sexta com vigor, né? E aí, nesses pacientes, principalmente jovens, tem uns que falam de beber episódico em muita quantidade, que é o binge drink. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é isso? Que a gente preocupa demais. Que é mulher que bebe 4 doses em 2 horas e homem que bebe 5 doses em 2 horas. Isso faz muito mal. Então, esse é beber muita quantidade e muito rápido.
Esse aí É diferente, então, você beber lentamente de beber rápido? Muito diferente. Então, quem Olha, bebe isso eu não mais sabia. rápido, então causa maior dano ao organismo, ao fígado, ao estômago, aos outros órgãos também. Aumenta o risco de hipertensão, fibrilação, arritmia do coração. Então, esse beber muito rápido, em 2 horas, que aumenta a concentração de álcool muito alta no sangue, é muito complicado. Então, assim, será que eu tenho problema com álcool? Às vezes o paciente fala assim, será que eu tô bebendo demais? Tem alguns questionários que a gente até aplica em consultório, mas que pode deixar para pensar. Que interessante. Por exemplo, tem o CAGE, né, que é muito ouvido falar. Se você acha, já pensou em alguma vez na sua vida, olha, eu tô bebendo demais, eu acho que eu devia diminuir. Se algum familiar ou profissional de saúde falou, você tá bebendo demais, você tem que diminuir. Se você já bebeu tanto que sentiu culpa, olha, eu tô bebendo. Eu tô precisando reduzir, né? Ou se acordou de manhã e falou, gente, eu preciso beber aqui para melhorar, não tô bem. Se você respondeu 2 dessas 4 perguntas minhas que sim, você tá correndo risco de ter algum transtorno com o álcool. Olha, interessante. Então é bom. E tem ajuda, sabe? Tem remédio, Sim. a gente faz entrevista motivacional, chama a família para ajudar, tem medicação que ajuda. Só não tem o tal do detox de fígado de álcool. Isso aí, né, gente. O tal do detox, pelo amor de Deus. É o melhor, não. É um período, nós estamos vivenciando janeiro. Janeiro é o mês do detox. É o mês do detox, todo mundo quer tirar, limpar tudo que aconteceu no final do ano. O detox é abstinência, né? O melhor é não intoxicar, não né? intoxicar, Melhor do que ter que tirar. Agora, E o que pode piorar, né? Exato. Se vocês Já tá quiserem ver o machucada, episódio de antigo. chá, né? Agora, Raíssa, pensando assim, vou pra festa, vou beber, né? Assim, quero beber um pouquinho, que seja. Tem alguma estratégia que o paciente pode pensar pra minimizar esses efeitos do álcool? Você me falou agora que beber rápido é pior do que beber a mesma quantidade de uma forma mais lenta. Mas que mais que o paciente que vai pra uma festinha, que vai para um encontro pode fazer? Que vai para o carnaval tá chegando, carnaval, né? Então, vamos pensar. O álcool, grande parte é absorvido no estômago. O estômago e o comecinho do intestino. Então, se eu vou beber de estômago cheio, então fazer uma refeição boa antes, eu diminuo a velocidade que esse álcool é absorvido. Então, sempre antes de beber, comer uma refeição rica em proteína, com uma gordura boa, uma refeição pesada mesmo, sabe? Não ir beber em jejum de estômago vazio. Porque quanto mais tiver em jejum, maior vai ser essa absorção do álcool. Então, isso é importante. Beber devagar, que a gente já falou, né? Intercalar com água, isso aí é muito importante. Depois que beber, tentar comer uma refeição rica em carboidrato. Aí é diferente, porque o álcool, ele atrapalha o metabolismo da glicose lá no fígado. Tanto que tem quem bebe demais, tem que às vezes ir pro hospital com hipoglicemia. Então, depois que bebeu, para ajudar o papel aí, a função do fígado, come um macarrão, come alguma massa, um chocolate, que seja. Não ir dormir ali de estômago vazio. Então, se alimentar antes e depois também, antes uma refeição mais com proteína e depois carboidrato. Dormir. Importante demais. Então, se vai... Nós que somos mãe de menino pequeno. Eu tô aqui pensando na maratona de bloquinho de coisa que não, o povo não faz. Não fazem aí. Bloquinho da madrugada, eu não vou dizer o nome, mas bloquinho da madrugada tá barrado, porque não pode de jejum, não pode beber de jejum. E nem pode beber muito rápido ali durante o bloquinho. Não pode beber durante o bloquinho. Tem que comer o antes, durante e depois. E dormir. E é engraçado que as pessoas... Vai odiar essa coisa da água é engraçada porque os pacientes acham que o álcool não hidrata, né? Porque fala assim, gente, mas como é que fala que álcool desidrata? Porque eu tô fazendo um tanto de xixi depois que eu comecei a beber. Por que isso acontece, Raíssa? É o contrário, né? O álcool libera um hormônio que faz a gente fazer xixi. Então tem muita gente aquela assim, eu não vou ao banheiro a primeira vez, que depois que eu fui a primeira vez... Desandou. Não foi porque você foi a primeira vez. Foi que quando você foi a primeira vez, o hormônio foi liberado. E aí, desde então, você vai muito. E esse hormônio faz fazer xixi. Então, você desidrata mais. Apesar de você estar bebendo muito, você desidrata. Então, uma continha assim, ó. Foi ao banheiro, calcula ali quanto de xixi que você perdeu. Bebe aquilo ali, bebe um pouquinho mais. Que você tá suando e tá perdendo por outras coisas isso também. Isso para o paciente oncológico
psicológico é especialmente importante, né? Porque a gente foca muito nessa questão da hidratação para melhorar os resultados, para melhorar o bem-estar. Então, né, pode beber um pouquinho de álcool, sim, mas tem que lembrar que desidrata e a gente precisa aumentar ainda mais depois o consumo. A hidratação. O consumo de água, né? Para não desandar de todo. E no bloquinho teve ressaca, não evita beber paracetamol e anti-inflamatório. Boas dicas. Porque o povo já leva o comprimidinho no bolso, né? Famosa dipirona, tá ótimo. Dipirona, metoclopramida, se tiver um Plasil, pro enjoo, andacetrona. Agora evitar beber anti-inflamatório, né? Esses diclofenaco, ibuprofeno. Porque eles são piores pro fígado, né? Então você já tá causando um dano para não aumentar o dano, né? Exatamente. Pro fígado e pro estômago também. Então tem a lesão do álcool nesses dois órgãos, então evitar esses dois aí pós-bebedeira, né? Lógico que 1, 2 doses não precisa evitar. Né? Mas se teve um abuso aí, evitar. Há um tempo atrás saiu um estudo, acho que foi agora no final do ano, mostrando uma certa correlação positiva da cerveja com câncer de intestino, né? Que gerou um burburinho aí na sociedade médica, mas que na verdade não dizia respeito ao álcool, né? Dizia respeito às substâncias da cerveja. Isso. E muitos pacientes trouxeram essa pergunta pra gente. Existe algum fator protetor da bebida alcoólica ou isso ainda é Isso é controverso. Tem estudos, muitos da década de 90, início dos anos 2000, que falava que sim, e tem assim alguns, que a bebida alcoólica tem alguns efeitos antioxidantes e antitrombóticos também. Então, beber em quantidade moderada é abaixo de 4 doses aí por semana, 5 a 6 para homem. Tem alguns estudos, que são estudos que acompanham, que parece que esses pacientes têm menor risco de efeito cardiovascular. É controverso, tem alguns estudos que falam o contrário, por isso essas recomendações, não existe dose segura. Mas tem, sim, alguns até bem elaborados que falam que beber pouquinho pode ter um efeito benéfico. O vinho, né? Sempre associado com a por causa questão da uva, do resveratrol, né? Exatamente. Então, assim, eu não sou a favor, não vou pedir abstinência para todo mundo, né? Se a pessoa não tem um problema sério de saúde, não tem história de transtorno com álcool, não tem... Assim, tá indo bem no tratamento, os exames estão ok, né? Tá tratando, não tem uma doença séria do fígado. Então, assim, beber moderadamente pode fazer bem. E nós vamos deixar as tabelinhas para guiar aqui. Tem tabelinhas ótimas tem aqui, as tabelinhas gente. de qual que é a quantidade, o que é considerado moderado, o que é considerado abusivo, pra gente pensar. É isso mesmo. Ô, Raíssa, e uma última coisa. Aquele paciente que bebeu a vida inteira, né? Assim, não tinha, sei lá, o diagnóstico de algum problema maior. E aí bebeu muito, o fígado já tá um pouco, né? Assim, estragado pela bebida. E agora ele resolveu que ele vai mudar de vida, vamos parar, vamos seguir um rumo mais saudável. Tem um tempo que a gente fala assim, olha, se você parar hoje, daqui a X dias, ou meses, ou anos, esse fígado tá como novo, como de uma criança. Depende do estrago que ele fez ao longo do tempo nesse fígado. E o fígado, eu costumo falar que é um órgão muito bom. Ele não grita, né? Ele não dá nenhum trabalho, igual pancreatite, gastrite, que dói demais. E ele recupera. Então, ele tem um alto potencial de regeneração. Quando a gente para de agredir, ele recupera muito bem. Agora, se é um paciente que já tem uma cirrose muito avançada, a chance dessa recuperação e de ficar 0 bala é muito pequena. Mas se é um paciente que tem uma doença leve, 3 a 6 meses, a gente acredita que ele vai dar uma melhorada. Desde que ele não volte a beber depois. O fígado realmente ele é melhor, né? O pulmão demora mais tempo, né? O pulmão não tem essa regeneração, demora muito mais. E assim, se for uma doença moderada, a gente repete os exames com 1 ano e já vê uma melhora assim. Então é importante, né? Assim, você olha pra você ver o nível da informação, tanto que ajuda na vida dos pacientes. Então a gente sabe que o fígado é um órgão que regenera. Então é importante, sim, você falar, não, meu fígado já tá muito maltratado, porque eu já bebi a vida inteira, agora não adianta parar. Adianta, né, Raíssa? Quantos pacientes eu tenho que eu encaminhei pra fila de transplante, porque tava bebendo, né? No Brasil é proibido transplantar se estiver consumindo algo nos últimos 6 meses, se for cirrose alcoólica. Então, enquanto ele está esperando esse tempo de 6 meses, ele parou de beber, ele sai da fila. Olha que interessante. Porque o fígado recupera tanto que ele perde a indicação de transplante, ele volta a ter sua vida normal e não precisa mais transplantar, só de ter parado de beber. Fantástico. Então tem que ter hábito, né? De vida saudável faz muita diferença. A gente já aprendeu tudo aqui, as relações, como é que a gente deve se comportar, principalmente agora no carnaval. Raíssa, você quer deixar um recado para a turma que está saindo pro bloquinho daqui a pouco? Aí, vamos deixar os nossos recados finais. E
E para quem tá indo pro bloco, e para quem quer aprender a lidar melhor com o álcool, porque a gente disse aqui, o álcool tem uma função social aqui para muitas pessoas, e a gente não quer, né, não é o espaço para poder condenar, é para trazer informação, e é por isso que a gente trouxe especialista aqui para poder colocar de uma vez por todas o que sucede essa relação álcool e câncer aí. O álcool é bom, eu gosto de tomar uma cervejinha, um vinho de vez em quando, em pequena quantidade, não tem problema nenhum. Os jovens, pode ir pro carnaval, pode aproveitar, só presta atenção, por favor, na velocidade que vai beber isso, porque isso pode demorar. Intercala com uma aguinha, tá bom? E não deixe isso virar uma rotina, né? Um hábito. Um carnaval, uma coisa que sai, não tem problema nenhum, mas não vamos deixar isso aí pra frente, virar uma rotina e levar isso adiante na vida. É isso aí, gente. Ó, tá vendo? São assuntos do dia a dia que trazem muita polêmica, que fazem muita gente, às vezes, trocar, né? Vender informações equivocadas. Não existe detox para o fígado depois num paciente que faz uso do álcool. Existem medidas, sim, de controle que começam, ó, aqui, ó, na cabeça, no controle mental da situação e do que o álcool traz, né? Se é o benefício da socialização ou se é o benefício de personalidade, de mudança de personalidade, que muita gente usa o álcool com essa finalidade, aí a gente quer tentar colocar que isso daqui também não é o nosso propósito discutir, nem deve ser, a gente espera que alcance vocês pra gente evitar essa correnteza que não é legal. Grazi, pode falar de câncer, pode falar de álcool, pode falar de bebida, até de carnaval, olha até só. de carnaval. Até carnaval a gente trouxe pro podcast. A gente tá sabe que o paciente precisa manter, né? Um dos objetivos do podcast é mostrar que mesmo em tratamento oncológico, mesmo passando por fases mais difíceis, a gente precisa manter a nossa vida, manter a nossa alegria, manter a nossa rotina e vamos lá, vamos curtir o carnaval, mas com moderação, né? Prestando atenção na nossa saúde, para não piorar os nossos resultados e para ficar todo mundo bom daí para frente. Aqui pode falar de tudo, pode falar de bebida alcoólica e pode falar de câncer.